porque aquilo virou uma crença limitante. E a crença, ela determina a sua vida, porque você passa a vibrar naquele padrão. Olha que sério isso. É muito sério. Então, vocês vão me perguntar assim, Cláudia, mas quer dizer que toda criança que vivenciou uma coisa parecida, os pais brigando, ela vai desenvolver esse trauma e realmente na vida adulta ela não vai ter um relacionamento saudável? E a resposta para vocês é não. Cláudia, no último podcast você falou como a mentalidade é decisiva para se ter uma vida próspera e do papel das crenças na construção da mentalidade. Explica agora para os Midas de casa como a pessoa faz para identificar que tem crenças limitantes. Todos nós nascemos, né? A hora que a gente vai desenvolvendo, a gente tem uma, duas ou mais das 5 feridas emocionais. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma. Cláudia, existe uma assinatura vibracional pessoal que nos define? Podemos mudá-la conscientemente? Eu gosto de trazer essa ilustração que eu acho que fica bem clara. Imagina um balão de ar, aquele balão, né? O que mantém aquele balão na Terra? Os pesos. Aí vamos imaginar aí os pesos, aqueles saquinhos de areia. Cada saquinho daquele, raiva, rancor, inveja, intriga, sentimentos ruins. Se você sair cortando isso da sua vida, gente, esse balão, ele vai voar. Ele vai fluir. Sua vida vai fluir. O peso que está impedindo a sua vida de prosperar são esses sentimentos ruins, negativos. Oi, sejam muito bem-vindos ao podcast Família Midas, um espaço criado para quem busca expandir a consciência, despertar o potencial interior e viver a verdadeira prosperidade em todas as áreas da vida. Aqui, cada conversa é um mergulho profundo em temas que unem autoconhecimento, propósito e vibração de prosperidade. E o tema do episódio de hoje é como desenvolver uma identidade vibracional positiva e transformar sua vida. Uma conversa poderosa sobre emoções, crenças e o poder de elevar a frequência para manifestar uma nova realidade. Para falar sobre isso, vamos receber Cláudia Santos, mentora emocional e idealizadora do movimento Inteligência Vibracional, que vem ajudando milhares de mulheres a curar feridas emocionais, reprogramar a mente e viver com mais leveza e abundância. Seja muito bem-vinda, Cláudia. É sempre uma alegria imensa estar aqui. Cláudia, no último podcast você falou como a mentalidade é decisiva para se ter uma vida próspera e do papel das crenças na construção da mentalidade. Explica agora para os Midas de casa como a pessoa faz para identificar que tem crenças limitantes. As crenças, gente, elas governam as nossas vidas. Então, é muito fundamental que a gente compreenda e entenda se nossa vida está sendo regida por alguma crença limitante. Vamos primeiro entender como surgem as crenças. Vamos imaginar aqui, vamos fazer um desenho mental para ficar mais fácil. Vamos pensar em um evento, em algo que aconteceu. Uma criança presenciou uma briga calorosa dos pais. Então, teve muita agressão verbal ou até agressão física. Então, isso foi um evento. O que aconteceu com essa criança? Ela desenvolveu um trauma. O que é o trauma? É uma resposta emocional forte. Então, ela teve emoções fortes ali assistindo os pais dela brigarem. Ela sentiu medo, sentiu raiva, sentiu que estava desprotegida, um desamparo. Ela sentiu
muita coisa ruim. Quando ela sentiu esse combo de emoções fortes, imediatamente virou um trauma, né? Porque foi forte a emoção que ela sentiu, ela bloqueou. O que é o bloqueio das emoções? Poxa, eu não quero sentir isso mais. Isso é muito ruim. Só que quando ela faz isso, ela cristaliza aquela emoção. E aquela emoção passa a ser um sentimento e vira uma crença. Aquilo vai acompanhar a vida dela inteira. Situações vão acontecer e ela vai acessar aquele sentimento. Ela vai acessar aquela dor. Depois que ela bloqueia, gente, aquilo, cristalizou aquilo, virou um sentimento, isso é uma crença limitante. O próximo passo que vai acontecer com ela é a rotulação. Ela vai rotular. Ela vai rotular o amor sofrido, o amor causador, homem nenhum presta, eu não vou querer sentir isso novamente. O que vai acontecer com ela? Ela vai passar a vibrar dessa forma e vai acontecer o quê? O fechamento aí desse ciclo vai acontecer a repetição de padrão. Então, ela vai atrair para a vida dela realmente homens que realmente não valem a pena. Ela vai reviver tudo aquilo que ela viveu e registrou lá na infância, porque ela cristalizou aquilo, porque aquilo virou uma crença limitante. E a crença, ela determina a sua vida, porque você passa a vibrar naquele padrão. Olha que sério isso! É muito sério. Então, vocês vão me perguntar assim, Cláudia, mas quer dizer que toda criança que vivenciou uma coisa parecida, os pais brigando, ela vai desenvolver esse trauma e realmente na vida adulta ela não vai ter um relacionamento saudável? E a resposta para vocês é não. Por quê? Porque não é o evento que determina a crença. É a emoção que a pessoa associa ao evento. Vamos imaginar que essa criança tenha uma irmã gêmea, que estava lá exatamente naquele momento onde os pais estavam brigando, assistiu a mesma briga, aquela mesma coisa. Então, o evento foi o mesmo. Aí vamos lá para o próximo passo, o trauma. Não houve. Porque essa segunda criança, ela pensou assim, meus pais sempre brigam, mas depois eles fazem as pazes. Meus pais brigam, mas isso é coisa de gente grande, eles vão se resolver. Meus pais brigam, mas eles me amam e cuidam de mim. Ou seja, ela teve uma resposta emocional diferente. Por isso ela não desenvolveu esse ciclo todo e por isso ela não desenvolveu essa crença limitante. Percebe? Então não é o evento, é a resposta emocional que determina se tem a crença ou não. Esses dias eu vi uma psicóloga, eu estranhei pelo fato de ser psicóloga, falando o seguinte, ela falava para pais de meninas, então ela falava assim, se você quer que sua filha, quando adulta, tenha um relacionamento saudável, você precisa fazer com que ela suba a régua. Então, você precisa tratá-la da mesma forma que ela vai querer ser tratada no futuro, pelo seu companheiro. Então, mande flores para ela no Dia das Mulheres, abra a porta do carro para ela. Gente, nada disso. Não é romantizando a relação pai e filha que o pai vai garantir que a filha, na vida adulta, tenha um relacionamento saudável. Sabe o que vai garantir, gente? O relacionamento do pai com a mãe. Porque a filha vai observar o relacionamento dos dois. A cumplicidade, o amor, a troca.
é isso que vai fazer com que ela queira um relacionamento assim também. É isso que vai ficar registrado na cabecinha dela para que ela procure algo semelhante na vida adulta. Essa questão da resposta do que acontece com a gente, ela é tão peculiar e, ao mesmo tempo, a gente fica pensando como são misteriosas, né, as questões, porque a resposta que a gente dá para um fato é o que realmente determina se aquilo vai ser nocivo para a gente ou não. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma passagem da minha vida que eu enxergo claramente hoje, né? Depois de todo o conhecimento que eu tenho. É incrível isso, porque depois que eu me tornei mentora emocional, eu comecei a passar a minha vida limpo. E eu volto atrás dos acontecimentos e fico lá anotando e olha, isso aqui é isso foi assim, isso foi dessa forma, que hoje eu conheço, né? Eu entendo. Mas deixa eu contar isso para vocês. Eu nasci, eu e meus irmãos, né? Quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou irmã de Edna e de Oldaí, né? Somos realmente irmãos do mesmo pai, da mesma mãe. Então, somos família Midas, literalmente família Midas, né? Mas nós nascemos em uma cidadezinha muito pequenininha, que nem cidade era, né? É um lugarzinho. Eu lembro daquela música, Um Lugarzinho no Meio do Nada. Toda vez que eu escuto essa música, eu lembro de lá, porque lá era isso, um lugarzinho no meio do nada. Era uma sede, porque em volta tudo tinha fazendas. O pai da nossa mãe era fazendeiro. Então, nessa sede, né, que tinha o comércio. Então, tinha o comércio na sede, a igreja, a escola, essas coisas todas. E nós nascemos nesse lugarzinho, lindo, cercado de montanhas, de natureza. Só que não tinha como desenvolver nesse lugar, né? E minha mãe, muito sábia, nossa mãe, muito sábia, falou com nosso pai, nós precisamos mudar daqui porque nossos filhos precisam de estudar. E assim foi feito. Nosso pai procurou uma outra cidade, aqui em Minas também, um pouco maior, mas que tinha condição, né, da gente estudar e desenvolver. Aí, quando nós mudamos dessa cidade, eu já tinha feito a primeira série lá nesse lugarzinho, né? Então, quando nós chegamos, eu estava na segunda série, e o primeiro dia de aula, a professora deu um ditado diagnóstico, para ela perceber ali o nível de cada um. Só que na primeira série, gente, eu só tinha aprendido as vogais. Então, eu não sabia escrever. E eu identifiquei a professora lá ditando e eu conseguia identificar onde tinha as vogais. Eu acho isso lindo, lindo. Então, meu ditado foi todo com as vogais salpicadas na folha inteira. Aí, ó, salpicada na folha inteira. Quando a professora pegou a minha folha, ela ficou muito assustada, falou, uai, o que é isso, Cláudia? Eu falo que se fosse nos dias de hoje, certamente iria me diagnosticar com algum TDAH. Então, ela não entendeu nada e ela falou, vem comigo. Pegou o ditado, nós fomos até a sala da diretora. A diretora, assustada, olhando para mim como se eu fosse me ter, e falou, mas como assim? O que é isso? Aí eu expliquei para ela. Falei, de onde eu vim, da cidade onde eu vim, eu só aprendi essas letras, eu não sei outras. Então, eu identificava, quando ela falava, eu identificava onde estavam as letras que eu conhecia. Aí ela ficou, tá. Não, então você vai precisar pedir sua mãe para vir aqui amanhã, porque você vai voltar para a primeira série. Aí eu virei e falei, nossa, minha mãe está tão ocupada com a mudança, mas tudo bem, eu falo com ela. Mas assim, gente, aquilo não bateu para mim. Ali poderia ter nascido um grande trauma.
né? Eu acredito, eu não sei, gente, eu não tenho essa certeza, não tenho esses dados, mas eu acredito que voltar de uma série para outra, eu fui a única na história da educação. Nunca ouvi falar, né? Tem reprovação, agora voltar para trás. Mas aí tá. Gente, isso não me abalou. Sabe por quê? Porque minha vontade de aprender era muito grande. Eu pensei, tá, eu volto, mas aí eu vou aprender. Eu vou ter oportunidade de aprender. E para mim, estar na primeira ou na segunda série não fazia muita diferença. Minha sede de aprender era muita. Só, gente, que no dia que eu voltei e fui para a primeira série, foi uma loucura a hora do recreio. Porque os meus colegas da segunda série, eles faziam questão, eu costumo falar que eles montavam excursões, era grupo de pessoas, de coleguinhas, né, que eles levavam e falavam, é essa que voltou. E eu lá recebendo tudo aquilo. Gente, eu conto essa história, eu rio e tudo mais, e eu penso, gente, eu podia ter travado toda a minha vida por causa desse trauma, né? Era um trauma fortíssimo que eu poderia ter adquirido, de incapacidade mesmo. Mas a vida seguiu, eu aprendi com muita facilidade, porque eu tenho essa vontade de aprender, eu tenho essa sede de aprender realmente, de sabedoria. E segui a vida, né? A vida fluiu, fui para a segunda, terceira e segui. Então, assim, isso aí eu contei essa parte da minha vida só para ilustrar, para vocês verem que não é o evento que realmente determina se a gente tem ou não crença limitante, né? É a nossa resposta emocional. Então, voltando aí à pergunta da Edna, se você, na sua vida, percebe que você está repetindo, né? Se você não consegue um relacionamento saudável, você só atrai aquele tipo de homem, pode ser que você tenha um trauma lá atrás, dessa questão emocional. Se você é um empreendedor e não consegue ultrapassar um certo limite, você vai só até um certo ponto, né? Pode ser que você tenha algum trauma lá atrás, que você está repetindo. Então, quando eu sei que eu estou vivenciando uma crença limitante, quando eu tenho aquele padrão de repetir na minha vida, ciclicamente, situações que não me permitem evoluir. Porque todos nós viemos para evoluir. Se algo está acontecendo e não nos permite evoluir, nós precisamos olhar para dentro e descobrir o que é. E para tudo tem conserto. E para tudo tem como resolver. As nossas crenças, elas são formadas desde a nossa época, da barriga da nossa mãe até os 7 anos de idade. Olha que poderoso é isso. E ela governa a nossa vida para sempre. Se a gente não jogar luz e não resolver o que tiver de ser resolvido, a gente vai viver a vida inteira repetindo situações por causa de algo lá da nossa infância. Por isso é muito importante e é fundamental a gente entender sobre isso. Começamos muito bem. Eu lembrei que quando iniciamos aqui, né, com o nosso canal no YouTube, canal Família Midas, nós já identificamos que seria Família Midas expandindo a consciência da prosperidade. E ouvindo você contando a sua história, e a gente vê que é o resultado de uma consciência expandida. Mesmo criança, né, uma menina tão pequenininha, né, 7 aninhos, 8 aninhos, já tinha essa consciência expandida de olhar para uma situação que no primeiro momento tinha tudo para te traumatizar, mas enxergar ali uma forma positiva, né, e não se entregar àquilo. Lindo demais. E eu quero aproveitar, você que está aqui nos acompanhando, que chegou agora, caiu aqui de paraquedas nesse podcast, mas já sintonizou com a nossa energia, com a nossa vibração,
Então já aproveita, se inscreva no nosso canal. Não sei se você sabia, né, Ângela e Cláudia, mas 80% das pessoas que nos acompanham aqui nos podcasts não são inscritas no nosso canal. Gente, por que é importante se inscrever? Por que é importante curtir? Por que é importante comentar? Porque dessa forma o YouTube ele entende que é um conteúdo de valor e ele vai indicar os nossos podcasts para outras pessoas. Imagina quantas pessoas precisam ouvir isso que a Cláudia acabou de ouvir, acabou de nos dizer. E que isso já iria ajudá-la ali a sair de uma situação, a mudar a forma como enxerga a vida, né, a evoluir um pouco mais, a crescer. Então, quando você se inscreve, quando você curte, quando você compartilha, você está também ajudando outras pessoas a evoluírem também, a expandir essa consciência da prosperidade. Lindo demais o que a Cláudia acabou de contar. A gente conhece essa história, né? Que é um clássico na nossa família, e eu fico muito feliz de você compartilhar essa história. Quantas e quantas pessoas vão se identificar e vão, né, cair uma ficha aí. A caminhada do autoconhecimento é muito fascinante. Quanto mais a gente sabe, mais aumenta a nossa vontade de aprender, não é mesmo? Cláudia, fala pra gente quais são as feridas emocionais mais comuns e quais as possíveis crenças causadas por elas. As feridas emocionais são os traumas, né? São 5. Esse conhecimento ele chega para a gente através da psicologia humanista e da psicanálise, através de Carl Jung e Freud. Isso lá no comecinho do século XX. Todos nós nascemos, né? A hora que a gente vai desenvolvendo, a gente tem 1, 2 ou mais das 5 feridas emocionais. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma. A primeira dela é a rejeição, a segunda, abandono, terceira, humilhação, a quarta, injustiça e a quinta, traição. A primeira ferida é a ferida da rejeição. Quando que essa ferida pode acontecer? Ainda com a criança lá na barriga da mãe. Quando a mãe descobre que está grávida e por algum motivo ela não queria aquela gravidez, ou ela vai procurar o pai e o pai por algum motivo não queria ser pai naquele momento, até pede a mãe para tirar, e a criança vai sentindo tudo aquilo, né? A criança que sofre a ferida, que tem essa ferida, na vida adulta ela pode desenvolver uma depressão. Eu não sei se vocês já viram, claro que vocês já viram, que isso virou moda, o chá revelação. Eu olho para o chá revelação, gente, eu fico muito preocupada, porque isso é moda que é de uns tempos para cá. Na minha época não teve isso. Eu fui com meu marido, fizemos ultrassom, e o médico falou, olha, vocês vão ter uma menina. E nós ficamos felizes e tudo certo. Hoje em dia não é assim mais. O médico não revela o sexo da criança para os pais. Ou senão ele entrega, né, o ultrassom ali, grampeado, aí a mãe entrega para um guardião que vai preparar toda uma festa, e eu já vi coisas bizarras acontecerem. Teve um chá revelação que eu fiquei com o coração na boca. Imagina a mãe, a grávida. O avião veio dando um voo rasante na cabeça dos pais para depois levantar e soltar uma fumaça azul ou rosa. Loucura. Mas até aí tudo bem. O que não está legal é as reações quando é revelado se é menino ou se é menina. Então eu já vi pais ficarem revoltados ao saber que vai ter uma menina. Então isso é sentido pela criança lá na barriga, pelo feto, como uma rejeição também. Então olha a loucura disso. Uma coisa que virou moda, que as pessoas fazem, né? E as pessoas começam a, como assim, gente? Se é menino ou se é menina, que importância tem? Que venha com saúde. Como assim preferências? Olha a loucura que nós estamos vivendo. As coisas viram moda e as pessoas começam a fazer sem nenhuma reflexão, né? Vamos lá. A segunda ferida, a do abandono.
Então, por algum motivo, essa criança se sentiu abandonada, né? Talvez a mãe não tinha condição de criar, deu para outra pessoa criar. Às vezes, os pais se separaram, às vezes, até houve a passagem, né, de algum deles, e ela sentiu essa ferida do abandono. O que isso pode causar na vida adulta dessa criança que tem a ferida do abandono latente? Ela pode ter uma dependência emocional, ter muito medo de ser abandonada e começar a tratar as relações dela, tanto amorosa quanto as relações de trabalho, com esse sentimento, e ser muito prejudicial. A terceira ferida, que é a ferida da humilhação, que eu falei para vocês, né, que eu tinha tudo para ter essa ferida latente em mim, porque eu sofri uma humilhação muito grande, né? Imagina uma escola inteira rindo de mim. O que essa ferida, quando a pessoa tem essa ferida latente, pode causar na vida adulta dela? Autoestima super baixa, se sentir inferior, se sentir incapaz. Tudo isso pode causar se ela tem essa ferida latente, né? A outra ferida da injustiça. Às vezes, essa ferida é muito latente no filho mais velho, que pega umas obrigações que não são deles, né? Às vezes a mãe, para que ele ajude nas tarefas de casa, ou para olhar os irmãos mais novos, ou de alguma forma ele sentiu que foi injusto, que é injusto com ele. Ele sente que de repente a mãe prefere um ou prefere outro, pela alguma coisa que a mãe falou, enfim. Essa ferida latente aberta, o que ela pode causar com essa pessoa? Essa é uma pessoa na vida adulta que ela vai sentir que ela é vítima, que está todo mundo contra ela, que ela sempre vai levar a pior, que ela é a vítima da situação. E a ferida da traição, né? Quando é que pode ser, que pode acontecer? Acontece muito a ferida da traição nos filhos que são filhos únicos. Eles sentem que em determinado momento os pais se preferem, né? E, por exemplo, ele tem um quarto só para ele, e os pais têm um quarto deles, dos dois. Então ele se sente excluído nesse momento, né? Então, o que pode causar isso na vida adulta? É uma pessoa extremamente, na vida adulta, ciumenta, que vai ter muita dificuldade nos relacionamentos, tanto da amizade quanto na vida amorosa. Se alguém sobressai, vai ser difícil a pessoa reconhecer o valor de outra pessoa por ciúmes, né? Sente um ciúme doentio. Então, são essas 5 feridas que provavelmente todos nós temos uma, 2 ou todas. Agora, o que é importante a gente falar sobre isso? Todas as vezes que eu resolvo uma questão dessa, que eu cicatrizo realmente essa ferida, eu evoluo. Olha que lindo isso! Então, se eu consigo jogar amor e resolver, então vamos lá na primeira, né? Na primeira da rejeição. Vamos imaginar que é uma criança que a mãe deu para adoção. E ela vira e pensa assim: poxa vida, a minha mãe me amou tanto que ela escolheu outras pessoas para cuidarem de mim, porque naquele momento ela não tinha condição de fazer. E ela olha para aquela situação e olha para aquela mãe dela e olha para a nova família dela, cheia de amor. Essa pessoa se cura, gente. Porque essa ferida, né, ela vai com o tempo cicatrizando. Mas situações acontecem que fazem com que arranque a pelinha. É igual ferida mesmo, um machucado que a gente tem, arranque a pelinha. Para realmente cicatrizar de vez, é preciso ressignificar o que aconteceu e jogar amor naquela situação. Quando a pessoa reconhece que tem essa ferida, quando a pessoa consegue ressignificar e jogar amor naquela situação, a pessoa se cura. E ao mesmo tempo que ela se cura, ela evolui.
os saltos quânticos. Ela consegue enxergar de outro prisma aquilo que aconteceu com ela. É lindo demais isso, gente. Por isso que eu falo que esse conhecimento é libertador. Quando você, né, quando você sente, como é que você vai saber se você tem essa ferida latente? Observando a sua vida. O que dói em você, né? Observando a sua história. E quando você aceita a sua história, ressignifica a sua história e joga amor na sua história, não tem erro. Você se cura, você fecha essa ferida de uma vez por todas. Isso é muito maravilhoso, não é? Só quando reconhecemos nossas feridas é que deixamos de ser moldados por elas e passamos a moldar a nossa própria história. Que lindo isso, né? E quando a Cláudia fala jogar amor, ela está falando também que é ter consciência. Eu falo muito isso na minha mentoria. O que é ter consciência? É você entender de que você entendeu equivocadamente uma determinada situação, um determinado evento e fez com que você pensasse algo equivocado sobre aquilo. E aí, quando você traz aquilo para a sua consciência, você fala, então não é nada daquilo que eu pensei. Aí você consegue reverter a situação, não é isso? Na minha mentoria, eu trabalho com 3 pilares, que é o reconhecimento, que é isso, é trazendo para a consciência aí o que eu interpretei de forma equivocada, né? Aí eu faço a ressignificação daquilo e, por fim, eu faço a reescrita do diálogo. Então, aí depois disso, toda esposa vai poder conversar com muita fluidez aí com seu marido, sem nenhum problema aí de atrito, desentendimento. É lógico, desentendimento sempre tem, né, gente? Mas eu falo uma conversa saudável, uma conversa que funciona, uma conversa realmente funcional. Cláudia, esclarece para os Midas de casa por que elevar a frequência vibracional é mais sobre soltar do que adquirir algo novo? Muito boa pergunta. O professor Hélio Couto fala muito do soltar, né? Da importância do soltar. E no livro Deixar Ir, o autor traz essa questão do soltar de uma forma tão didática, né? O deixar ir. Ele coloca lá, porque as pessoas costumam fazer uma confusão danada do soltar. Então, eu não posso sentir raiva, eu não posso ter sentimentos ruins, eu preciso soltar. Não é assim, não é isso, não tem como não sentir. Né? Vamos imaginar que uma pessoa chegou perto de você e te destratou, né? Falou um monte de coisa, na hora você sentiu raiva daquela pessoa. Você, poxa vida, como é que chega aqui me destratando dessa forma? E esse sentimento, ele é sentido por todo o seu corpo. Você reconhece que você está com raiva. Seu corpo todo sente. Você muda a sua vibração, você muda tudo, né? Sentindo aquilo ali, aquela raiva. Aí que está a grande questão do deixar ir. Você não pode alimentar aquele sentimento. Porque quando você não alimenta, naturalmente você vai deixar ele ir. Naturalmente ele vai. Gente, imagine você pular na piscina com uma bola de criança, de brincar. Para você manter essa bola dentro da piscina, dentro da água, lá no fundo, você precisa fazer força. Porque se você soltar, a bola flui e vai para a superfície. A mesma coisa. Se você não ficar segurando a raiva, ela vai sair, ela vai embora.
né? Agora, a grande questão é que a gente tem a tendência de alimentar a raiva. Então, a gente pensa assim, não, ele já fez isso com outras pessoas. Não, da outra vez que aconteceu isso, aquilo, outro, você está alimentando. Você está trazendo dados novos para deixar aquela situação mais tensa, para você continuar mais tempo com aquele sentimento ruim. Então, deixar ir, o soltar é isso. Você vai sentir, você vai reconhecer, mas ao mesmo tempo você sabe que aquilo não é bom. Então, libera aquilo. Vamos dar outro exemplo. Você escreveu um projeto, né? Você fez lá tudo que precisa ser feito, está seguindo lá, seguiu as riscas lá, entregou o projeto. Você já fez sua parte, entregou. Pronto, você não tem que ficar preocupado com o resultado, porque o resultado ele vai vir. Se você ficar por uma pressão, nossa, será que vai ser aprovado? O que você vai estar mandando de vibração para o universo? Dúvida, ansiedade, escassez. Ah, não foi aprovado ainda? Nossa, não foi, será que não vai? Entendeu? O soltar é isso. É deixar que as coisas fluem naturalmente, porque o universo, ele é fluido, gente. Nós viemos para evoluir de uma maneira linda e fluida. Quem complica é a gente. Eu gosto de trazer essa ilustração, que eu acho que fica bem claro. Imagina um balão de ar, aquele balão, né? O que mantém aquele balão na terra? Os pesos. Aí vamos imaginar aí os pesos, aqueles saquinhos de areia. Cada saquinho daquele, raiva, rancor, inveja, intriga, sentimentos ruins. Se você sair cortando isso da sua vida, gente, esse balão, ele vai voar. Ele vai fluir. Sua vida vai fluir. O peso que está impedindo a sua vida de prosperar são esses sentimentos ruins, negativos. Porque você sente, você vibra daquela forma e você recebe e atrai situações com aquela mesma vibração. Então, sentiu ali, aconteceu um fato desagradável, sentiu ali, pronto, sentiu, soltou, não alimente. Quando a gente não alimenta algo, a tendência é que aquilo acabe. Falando em soltar, eu lembrei de uma outra experiência na minha vida, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu sou formada em pedagogia e assim que eu formei, teve uma chamada em uma escola estadual. Chamada é que está tendo vagas, né? Então, eu peguei toda a minha documentação e toda empolgada, eu fui para essa chamada. Só que não tinha vaga para supervisora, tinha para professoras. E eu falei, eu podia pegar umas aulas para dar aula para o magistério, acho que vai ser uma experiência interessante. Peguei filosofia, não sei se sociologia, não me lembro mais a outra disciplina que eu peguei 2 disciplinas. E aí, na hora que ela estava conferindo toda a minha documentação, tá tudo certinho, ticando tudo certinho, aí chegou, ela virou e falou, seu comprovante da última votação. Eu falei, vixe, não trouxe. Aí, pensei, nem sei onde eu coloquei. Aí eu virei para ela e falei, posso trazer amanhã? Antes dela responder, a professora que estava do lado falou, não pode. Documentação tem que ser entregue na hora, porque senão você perde sua vaga. Aí a secretária só confirmou, tem que ser agora. Resumindo, não peguei as aulas, quem pegou foi essa que estava do lado, né? Se eu não pegasse, ela pegaria, foi ela que pegou as aulas. E eu fui embora, despedaçada. Eu fui no caminho todo pensando, poxa vida, como assim? Não peguei as aulas, como é que eu esqueci de levar esse comprovante? Como é que eu pude fazer isso? E fui martirizando isso na minha cabeça. No outro dia, eu já amanheci super bem. Não deu certo dessa vez, da próxima dará. Eu soltei.
eu soltei aquele resultado ruim. Eu sofri, eu fui embora sofrendo por não ter conseguido as aulas. Mas passou, eu deixei ir, eu não fiquei colocando informações, nossa, como é que pode, como é que eu pude ter feito isso, não fiquei me punindo mais, sabe, gente? Eu soltei. Passaram-se, acho que 2 meses, teve nova chamada. Aí eu peguei minha documentação, o comprovante de votação foi o primeiro que eu peguei. E cheguei lá. Dessa vez, tinha vaga para supervisora. Olha só. Então, às vezes, e para mim foi muito melhor, porque é uma experiência muito bacana. Fiz um trabalho lindo com os professores de magistério, ganhamos um prêmio nacional. Então, foi muito bonito mesmo. Então, às vezes, acontece coisas na vida da gente que naquele momento a gente interpreta que é muito ruim. Mas depois a gente vê que algo melhor estava por vir. Se eu tivesse ficado com as 2 disciplinas, eu não iria na próxima chamada. Eu não teria essa oportunidade de exercer a supervisão, né? Então, assim, a gente tem que aprender a soltar e a vida fica muito mais leve, assim. Se não deu certo, é porque algo melhor está por vir. Eu adotei isso na minha vida. E fica mais leve, sabe, gente? Quando acontece algo que não é legal, a frustração é menor, porque você pensa, então não era para o meu crescimento, então não era para o meu bem, algo vai vir melhor. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender, ficar mais leves e soltar. Incrível, incrível, incrível. Eu amei a metáfora do balão, porque me veio à mente uma memória da infância, nessas festas da cidade, eu com 4, 5, 6 aninhos, e meu pai me dava de presente aqueles balões, né, lindos, metálicos. E aí, para não perder, amarrava no meu braço. Só que um dia, numa dessas festas, eu não sei o que aconteceu que não amarrou no meu braço o balão. E o que aconteceu? Soltei. Gente, eu tinha 4, 5 aninhos, eu lembro até hoje que eu fiquei paradinho, vendo ele voando, 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 voando. Indo longe, até ele ficar bem pequenininho. Aí quando você falou da metáfora do balão, né, de pegar a tesoura e cortar para que ele possa voar, eu fico imaginando, eu fiquei pensando, quando a gente solta o que está nos prendendo, até onde a gente pode chegar? A gente pode voar e voar muito, mas muito alto. Às vezes você está ali remoendo, né? Você está ali no caminho, e aí, na estrada, no caminho, aí tem um buraco, e aí, ao invés de você continuar, você para, fica olhando para aquele buraco, falando, mas que buraco é esse? Quem que colocou esse buraco? Será que ninguém vai consertar esse buraco? Não é possível que esse buraco... Aí você perde horas ali, olhando para aquele buraco e remoendo aquilo, né? Então, acho que a gente precisa aprender a deixar de ficar remoendo as coisas que no primeiro momento a gente identificou como negativas. E a nossa mãe tinha um ditado que eu também levo para a vida, que é nem todo mal é mal. Ela sempre falava isso, né? E todas as vezes que acontecia algo fora do planejado, e eu penso, na hora, nem todo mal é mal. É aquilo que você falou, porque algo melhor está por vir. Incrível. E você falou, né, do livro Deixar Ir. Realmente é um livro incrível, é um livro que transforma como a forma como a gente percebe o sofrimento. E é um livro que nos ensina de maneira muito prática que o poder de curar está em permitir que a vida flua, em vez de lutar contra ela. Cláudia, existe uma assinatura vibracional pessoal que nos define? Podemos mudá-la conscientemente? Somos 8 bilhões e cada pessoa tem a sua impressão digital, sua íris do olho única e sua frequência vibracional única.
Porque a nossa frequência vibracional é o resultado da nossa história. É o resultado do que eu passei lá desde que eu nasci e o que eu vim colocando nesse meu mapa. É isso que define o meu padrão vibracional. Agora, a boa notícia é que eu posso mudar esse padrão vibracional. Se minha vida não está fluindo, seja em um setor ou em todos, é porque o meu padrão vibracional está distorcido. Então, eu consigo ajustar para que eu tenha um padrão vibracional coerente com meus sonhos, com os meus desejos, com os meus anseios. Então, isso é maravilhoso. A neuroplasticidade traz isso muito claro para a gente. Nosso cérebro é como uma massinha de modelar. Nós somos criaturas de hábitos. Então, tem como criarmos novos hábitos, curarmos nossas feridas, reprogramarmos a nossa mente para termos uma vida realmente abundante, uma vida plena. Por isso nasceu a mentoria Inteligência Vibracional, justamente para que a mulher empreendedora consiga desenvolver essa inteligência vibracional. E por que isso acontece em grupo, em comunidade, né? Comum unidade? Porque a gente conhece e sabe do poder do grupo. Olha aqui a família Midas, né? Nós somos um grupo potente, forte. Um exemplo também que eu gosto muito de falar é da floresta. A grandeza da floresta. Você vê cada árvore imensa, grande, poderosa. E se a gente olhar o subsolo, nós vamos perceber que as raízes dessas árvores fortes, poderosas, elas se conectam, elas se encontram umas com as outras e elas se fortalecem. Então, a comunidade, ela é isso, ela é esse fortalecimento, porque todo aquele grupo ali está com o mesmo objetivo, crescer emocionalmente, né? Entender como funciona esse território e construir um padrão vibratório correspondente aos seus desejos, aos seus anseios. E quando ela consegue isso, ela se fortalece como pessoa e fortalece o grupo. Porque a outra pessoa vai ver e falar, olha, é possível, ela conseguiu. Então, é lindo, é um trabalho coletivo, ele é individual e coletivo, fortalecendo aí esse movimento, né, que eu chamo de movimento, porque quando uma pessoa se ilumina, ela ilumina o seu entorno. Eu falo muito isso aqui, né, nos podcasts, quando eu venho falar, eu falo muito isso, porque esse é o meu sonho, sabe, gente? É de ver essa comunidade cada vez mais crescendo, fortalecendo e iluminando, não só a si, mas todo o seu entorno. Deixa eu te perguntar uma coisa rápida. Você está vivendo a vida que deseja ou só sobrevivendo a cada dia? Porque se você sente que algo simplesmente não encaixa, que certos ciclos se repetem como se estivessem presos no replay, isso não é azar, não é coincidência, é vibração. A verdade é que a sua vida hoje é reflexo direto da sua frequência vibracional. Sim, da sua vibração emocional inconsciente. E se a sua vibração estiver desalinhada, não importa o quanto você se esforce, as coisas continuam emperradas. Relacionamentos, dinheiro, autoestima, sentido de vida, nada flui, porque você está desconectado de quem você é de verdade. É por isso que eu criei a consulta vibracional, uma sessão online de 1h30, onde eu vou te ajudar a mapear a sua linha do tempo emocional,
a identificar as crenças e vozes que te limitam, a revelar as máscaras e identidades que você construiu para se proteger e, o mais importante, reconectar você com sua essência e seu propósito. É como se você enxergasse pela primeira vez as amarras invisíveis que te impedem de avançar e começasse, enfim, a quebrar os ciclos que te mantém estagnada. Se você sente que chegou a hora de fazer as pazes com quem você é, se sua intuição está pedindo um novo caminho, então essa consulta é o seu próximo passo. Clique no link aqui na descrição, fale comigo ou com alguém da minha equipe e peça para entrar na lista de espera. Mais um aviso. Eu dedico poucas vagas por mês, porque esse é um trabalho profundo. Se você chegou até aqui, provavelmente sua alma está pedindo esse reencontro consigo mesma. E eu estou aqui para te guiar de volta para você. Cláudia, como é bom te ouvir. Podemos chegar à conclusão que elevar a assinatura vibracional é um ato de autodomínio e consciência. Bonito demais, né? E eu vendo você falar aí sobre a comunidade, né, da sua mentoria, tem uma pesquisa que foi feita na Universidade do Texas, que ela fala o seguinte: o resultado foi que quando as pessoas compartilham as suas histórias, as suas dores, melhora significativamente a sua saúde física e tem uma baixa considerável dos hormônios do estresse. Olha que interessante isso, né? Então, assim, é muito importante, sim, o grupo, o apoio coletivo, né? E nós sabemos muito disso porque, assim, além da gente participar de muitos grupos, a gente ter sempre essa vivência em grupo, né? Nós temos a experiência aqui de quando a nossa mãe faleceu, né? A gente sempre fala, né, da nossa mãe aqui, hoje já falamos dela e tudo, mas a gente sabe que se a gente fosse filho único, a gente ia sofrer muito, porque o coletivo, né, o estarmos juntos, o nos unir, os filhos, né, todos juntos, né, juntamente com o papai, fez com que a gente superasse com mais facilidade, né, essa perda, essa dor muito grande. Então, assim, está mais do que comprovado, né, gente, que o grupo, ele é terapêutico, né? Ele ajuda a gente aí a passar pelos desafios da vida. Cláudia, agora fala para a gente por que muitos empreendedores talentosos e dedicados não conseguem prosperar, mesmo trabalhando muito. Eu costumo falar que a maioria dos empreendedores, eles vivem o mito de Sísifo. Sísifo, na mitologia grega, ele desagradou os deuses, então ele recebeu um castigo de empurrar uma bola grande, enorme, montanha acima, até lá no topo. Quando chegasse no topo, ele ia deixar essa bola escapulir de suas mãos, e a bola rolava montanha abaixo. E Sísifo novamente ia empurrando essa montanha acima, e essa bola rolava de volta, e assim sucessivamente. Então, a maioria dos empreendedores que não obtém sucesso, né? Ou às vezes até consegue um certo sucesso, mas não consegue manter, né? Igual Sísifo lá, não conseguia manter a bola lá em cima. Esse sacrifício para empurrar a bola, né? Esse sacrifício que o empreendedor faz para ver o negócio dele funcionar,
a maioria das vezes ele esquece completamente que a frequência vibracional é determinante. Então, quais são os sentimentos que esse empreendedor vibra 24 horas? Eu falo 24 horas porque o empreendedor ele não descansa, não. Eu falo por mim, porque eu passava noites em claro, eu falava que eu gostava do silêncio da noite para fazer projeções. Olha que loucura. A noite foi feita para descansar, né? Seu corpo precisa descansar, sua mente precisa descansar. Então, imagina você 24 horas vibrando nessa tensão, medo de não conseguir bater a meta, né? Aquela apreensão, aquela ansiedade para ver seu negócio crescer, para ver seu negócio evoluir, a pressão se você vai conseguir pagar todos os seus colaboradores, muitas vezes a irritabilidade, né? Porque acontece várias situações que te leva a ficar irritado. Então, como uma pessoa com esse combo de sentimentos, de vibração, consegue evoluir? Não consegue. Porque ela está o tempo todo mandando esse tipo de vibração para o universo. E o universo é um espelho, gente. O universo, ele não julga, ele só devolve. Então, se você está mandando pressão, se você está mandando preocupação, se você está mandando medo, é só isso de volta. Vai trazer situações, ocasiões e pessoas com aquela mesma vibração. Então, a maioria dos empreendedores não tem esse conhecimento, não sabem disso. Então, eles pensam, o plano está perfeito, o produto que eu vendo é de qualidade, é 100%, a minha equipe está afinada, tá tudo certo, por que eu não alcanço? Né? Por quê? Porque você está vibrando errado. Porque você precisa fazer a sua parte e soltar o resultado. Porque você precisa desenvolver uma inteligência vibracional. É fácil? Não é fácil. Mas a partir do momento que você decide e que você escolhe essa vida, é possível. Eu gosto muito de falar dessa questão da escolha, porque muita gente escuta às vezes e pensa assim, não tem lógica ser isso, não tem como ser isso, né? Acha muito que não é palpável a questão da vibração. Então, para essas pessoas que pensam assim, eu convido a fazer testes. Levante um dia de manhã, abra os olhos e decida que esse dia você vai vibrar só no positivo. Abre o olho, já começa, vem a primeira palavra na cabeça, é gratidão por eu ter acordado. E comece o dia e desenvolva o dia agradecendo e tentando achar o positivo mesmo nas coisas desafiadoras. E a hora que você for dormir novamente, avalie como você se sentiu. Avalie como você está se sentindo. Aí no outro dia, para fazer o teste, acorda já com o pé esquerdo, reclamando. Se estiver chovendo, reclame da chuva. Se tiver sol, você reclama do sol. Então, comece a reclamando. Você vai observar que tudo vai começar a dar errado para você. Porque você está atraindo isso. Gente, faz o teste. Quem não acredita, faça esse teste. A vibração, ela é determinante na nossa vida. E o empreendedor que não tem esse conhecimento, ele está fadado a repetir aí o mito de Sísifo, de lutar, nadar e morrer na praia. Maravilhoso, maravilhoso. Olha só, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu tenho certeza que todos os Midas de casa que nos acompanharam estão com o desejo ardente de elevar a assinatura vibracional, alinhando mente, coração e ação na mesma frequência para ver a vida fluir. Cláudia, gratidão, gratidão, gratidão. E agora, por favor, deixe seu recado final.
Quero deixar o recado para o Midas de casa. Se você quer elevar o seu padrão vibratório, você precisa cuidar de duas coisas e ter em mente sempre isso: orai e vigiai. O orar não é ficar rezando 24 horas não, viu, gente? Mas quando você eleva seus sentimentos, quando você enche o seu coração de amor, de gratidão, quando você olha para as situações, para as pessoas, emanando amor, você está orando. Isso é uma oração. É a oração mais poderosa que tem, que é a oração do amor. E o vigiai é vigiar os seus pensamentos. Porque os pensamentos, eles estão aí, na nuvem. E se você permitir, você começa a pensar algo que não é seu, que estava aí na nuvem, e você pegou. Então, quando tem um pensamento negativo, você precisa pará-lo. Espera aí, parou. Cancela. E muda o rumo do seu pensamento. Vigie os seus pensamentos. E você terá, com certeza, um padrão vibratório elevado. E toda a sua vida vai fluir. Grande abraço. Um beijo no coração de cada um. É isso aí. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Esse episódio pode acender uma luz na vida de alguém. Espalhe esta vibração. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.